Ok? Tá gravando, né? Tá. Beleza, gente. Então é o seguinte, na reunião de hoje eu quero falar sobre o cálculo de Hartree, né? O modelo de resolver a equação de Schrödinger e Poisson. Isso aqui a gente chama basicamente de modelo de Hartree. Poliana conhece bem isso, mas acho que nunca implementou por conta própria, né? Então pode ter novidades não, aqui. eu sei assim, sei os passos, mas nunca fiz, nunca implementei. Bom, só que esse tópico, eu estou preparando um curso de estado sólido computacional para o semestre que vem, para pós-graduação. Se der tudo certo, eu vou dar, né? Estou preparando a ementa, ela tem que ser aprovada pelo colegiado, é novidade, então tem todo um processo burocrático para ser aprovado. Mas se for aprovado, isso daqui vai ser um dos exercícios do curso, tá? Não vai ser nem um projeto, isso aqui vai ser um exercício, porque na prática ele é bastante simples, só que eu vou entrar em bastante detalhes aqui na reunião, então pode parecer complicado, porque eu quero deixar algumas coisas bem claras. Mas a implementação numérica, ela é bastante simples. Eu fiz essa implementação na minha iniciação científica lá em São Carlos, tá? Com o Eggs. Então, vamos lá. Primeira coisa é qual é o sistema que eu estou pensando? Então, quando eu falo Schrödinger-Poisson via Hartree, eu posso estar falando de qualquer sistema. Pode ser atômico, pode ser molecular, pode ser, né, sistemas de estado sólido em bulk e pode ser heteroestruturas. As equações básicas são sempre as mesmas, que é basicamente a equação de Schrödinger com interação elétron-elétron, segundo o que é chamado de aproximação de Hartree. A aproximação de Hartree é basicamente você considerar que a função de onda é um produto dos orbitais, o que na prática não é verdade. A gente sabe que a função de onda é um produto antissimetrizado dos orbitais, ou uma combinação linear de produtos antissimetrizados, que são os determinantes de Slater, né? Só que, por exemplo, se você quiser considerar um determinante de Slater, você tem que fazer, em vez de Hartree, fazer Hartree-Fock, que é um método bastante mais complicado do que o método de Hartree sozinho. E aí você consegue levar em consideração a interação de troca, que é o que vem do método de Hartree-Fock. Se você quiser levar em consideração vários determinantes de Slater, uma combinação linear de determinantes de Slater, você cai num método que é o método da configuração de interação, que aí é absurdamente complicado, só é possível resolver em alguns casos particulares, tá? A complexidade cresce bastante quando você vai fazer a configuração de interação. O pessoal usa para fazer simulação de pontos quânticos, por exemplo, mas para heteroestruturas, do jeito que eu vou fazer aqui, é praticamente inviável. Então, o que eu vou fazer é o caso de heteroestruturas, que é o caso que a gente trabalha com frequência aqui, tá? O trabalho do Ismael é baseado nisso, e o trabalho que o Vinícius, a princípio, vai fazer no mestrado também é baseado nisso, e as coisas que o Augusto faz, que a Poliana faz, que o João Vitor vão fazer, estão relacionadas a isso, mas ainda que não diretamente, tem coisas aqui que são importantes de conhecer, tá? Bom, então o sistema que eu vou considerar como exemplo é o sistema clássico, que é um poço quântico de GaAs com barreiras de alumínio, uma concentração X, né? Ga1-X e AS, tá? Eu nunca lembro se é ALGAS ou se é GAALAS, a nomenclatura correta. Eu esqueci de novo. Bom, ALGAS. ALGAS, obrigado. Bom, então o sistema que a gente vai considerar, ele é assim. Imagina que eu tenho uma amostra semicondutora tridimensional, né? Porque o nosso sistema inicialmente é tridimensional. E aqui eu vou chamar de direção Z, que é a direção de crescimento da amostra. Então, quando você vai construir por MBE, por exemplo, vai depositando os átomos, né? Por deposição de vapor, vai subindo e crescendo o material. Então, nessa construção, você começa construindo esse material aqui, a LGAAS, com uma certa concentração de alumínio. Então, você vai jogando átomos para garantir isso, né? E tem um processo de termalização, de aquecimento,
para garantir que essa construção seja precisa. Coisas dos experimentais que a gente não tem conhecimento profundo a respeito, né? Mas basicamente você vai crescendo uma camada ou várias camadas deste material. Aí você para de crescer, interrompe o fluxo de alumínio e começa a crescer só GaAs perfeito. Aí para de novo e continua a crescer com alumínio. Então, no final, você fica com um sanduíche onde você tem uma camada central, e essa camada central é uma camada de GaAs. Então, essa região aqui, né? Esta região aqui, ela é basicamente GaAs e tem uma largura, vamos chamar de L, tá? Enquanto que as regiões externas são de alumínio GaAs, tá? É a região dopada. Bom, a consequência de você construir esse material assim é que a estrutura energética desse material na direção Z vai dar origem a um poço quântico na banda de condução, tá? Basicamente, você vai ter a formação de um poço, desenhar de lado para ficar compatível aqui, né? Então, essa direção aqui é a direção Z, e aqui eu estou plotando o eixo de energia, tá? Então, esse poço tem uma certa altura aqui, vou chamar de V0, que tipicamente é da ordem aí de 300 mV, tá? A profundidade desse poço. Esse poço se forma basicamente porque você tem, nesse material, a estrutura de bandas do GaAs, vai ter a banda de valência, perdão, a banda de condução aqui, e você vai ter as bandas de valência aqui embaixo. Deixa eu desenhar direito aqui, pensar um pouquinho para não desenhar errado. Isso, tá. Okay. Desenhar assim. Então, essa aqui em cima é a banda de condução, e aqui embaixo eu tenho as bandas de valência. O nível de Fermi do GaAs é um material semicondutor, então ele fica no meio das bandas aqui. Tá? Mais ou menos no meio das bandas, é o material semicondutor. Essas bandas de valência aqui são chamadas bandas de buraco leve, buraco pesado e banda split-off. São 3 bandas do tipo P. A separação aqui é por causa de spin-órbita. Tá? E aqui é a banda do GaAs, e esse gap total aqui, deixa eu separar aqui um pouquinho mais. Peraí. Esse gap aqui é da ordem de 1,5 elétron-volts. Tá? Então, só para lembrar, aqui no meio, mais ou menos, está o nível de Fermi. Quando eu vou agora para o outro material, a dopagem com alumínio, o que acontece é que esse gap aumenta. Então, você fica uma situação, então, digamos que aqui interrompe, pensa nisso daqui como uma direção Z. Aqui eu interrompo um material e vou crescer o outro, e agora o gap aqui vai estar maior. Então, digamos, alguma coisa assim. Eu não lembro certinho o alinhamento das bandas, está de cabeça. Então, vou desenhar mais ou menos. E aqui assim. Então, esse aqui agora é o alumínio X, Ga 1 menos X, AS. Perdão. De novo, banda de condução e banda de valência. No processo químico de você juntar esses dois materiais, o nível de Fermi vai se alinhar. Então, o nível de Fermi dos dois materiais estão aqui em torno de 0. Tá? Só que nesse processo as bandas se realinham e você tem agora esse gap aqui, né? Esse gap é maior, eu não lembro o valor, mas é maior do que 1,5 elétron-volts, um pouco maior. E você fica com uma estrutura que tem um degrau. Então, na região que você tem GaAs, a banda de condução está aqui. O fundo da banda de condução, pensando só no fundo da banda. Tá? Seguir aqui, o fundo da banda está aqui. E agora, quando você vai para a LGAS, o fundo da banda está aqui. Então, esse degrau que acontece aqui na banda de condução é esse poço. Imagina que do outro lado você tem a mesma coisa. Então, você vai ter aqui a continuação. Então, isso que a gente chama do poço quântico, né? É essa defasagem aqui das bandas
como consequência do alinhamento químico delas. Então, veja que se eu pegar um elétron, um estado, né, com energia mais ou menos aqui, ó, vamos pôr a energia aqui, assim, na região do GAS, esse elétron está vendo uma banda permitida, né? Então, é uma onda. Na região do ALGAS, esse elétron está vendo um gap. E aí, tem que ser evanescente. Consequentemente, o elétron fica preso na região do GAS. Tá? Você formou um poço quântico, né? O elétron é uma onda aqui e é evanescente aqui dos dois lados. Certo? Então, essa é a ideia do surgimento, como é que surge um poço quântico. Mas perceba que esse poço quântico está na direção Z e eu ainda tenho toda uma dinâmica aqui no plano. Então, na direção X e Y, esse elétron está livre. Ok? Então, se eu estiver fazendo um modelo para banda de condução desse material, né, essa banda de condução vai ser dada por um hamiltoniano que é do tipo deixar assim mesmo, P quadrado sobre 2m, só que esse m eu vou chamar de m estrela, porque essa parábola aqui, né, a parábola que define a banda de condução do GAS, ou a banda de condução do ALGAS, ela não é uma parábola que vai com m0, ela é uma parábola efetiva, porque esse material, essa banda aqui já é a banda do semicondutor, e todos os efeitos da rede cristalina, da interação elétron-elétron, tem muita coisa que está aqui atrás que define a parabolicidade dessa banda. Então, essa massa que entra aqui é uma massa efetiva que já é o resultado de um modelo. Assim como no grafeno o modelo é sigma escalar P, aqui o modelo é P quadrado sobre 2m, só que não é M0, não é a massa do elétron, é uma massa estrela. Tá? Continua com cara de P quadrado sobre 2m, enquanto que no grafeno isso desaparece completamente, né? No grafeno é sigma escalar P, mas aqui não é simplesmente o hamiltoniano de uma partícula livre, né? É o hamiltoniano de uma partícula num cristal, e esse cristal tem uma massa efetiva M estrela, para a banda de condução. Para a banda de valência, veja que eu desenhei aqui, as parábolas têm parabolicidades completamente diferentes. Então, as massas das bandas de valência são completamente diferentes da massa da banda de condução. Em primeiro lugar, vocês veem que a massa da banda de valência é negativa, né? Porque a parabolicidade está para baixo. Tá? Bom, mas a gente vai focar na banda de condução. Então, você tem isso daqui, mais o potencial V, que depende de Z, que é basicamente o nosso poço quântico laranja que está ali. Tá? Então, o poço quântico está entrando aqui. Ele depende só de Z, mas esse meu hamiltoniano é tridimensional, tá? Esse P aqui é Px, Py e Pz. Então, esse aqui é o hamiltoniano básico. É como a gente começa na brincadeira. Só que, somando a isso daqui, a gente tem ainda a interação elétron-elétron. Tá? A interação elétron-elétron é o que a gente vai chamar de potencial V de Hartree. E esse potencial, ele depende só da densidade de elétrons. Essa densidade de elétrons, eu já vou adiantar que ela é uma função só da direção Z, para esse nosso caso aqui. Tá? Eu poderia somar aqui ainda o termo de Fock, né? O VH de Fock, mas que daria a interação de troca. Só que a interação de troca a gente vai jogar fora. Vou desprezar ela. Tá? Ela não é zero, estou desprezando de fato. Tá? Ela é pequena, eu vou ignorar. E eu teria também em termos de correlação. Se eu estiver pensando em DFT, eu poderia somar aqui ainda um VC, que seria os termos de correlação, que eu também vou desprezar. Né? A troca é o X da DFT, e correlação é o C. Né? Então, esses eu vou desprezar. E por quê? Porque a gente está discutindo aqui o modelo de Hartree. Então, o modelo de Hartree termina aqui, esses três casos. Nesse modelo de Hartree, quem é o VH? Né?
potencial de Hartree, ele é basicamente o potencial eletrostático, né, da repulsão coulombiana. Então, ele vai ser, basicamente, a carga ao quadrado sobre a constante dielétrica, tá, do material. E, basicamente, o que vai entrar aqui é a densidade de carga dividido por R. Que seria alguma coisa, eu estou com medo de errar aqui um pouquinho a nomenclatura, mas acho que seria simplesmente N de Z dividido por R integrado em D3R, né? Alguma coisa assim. Eu não preparei essa parte, agora estou um pouco confuso se eu não estou esquecendo algum detalhe aqui, mas acho que é isso, tá? Então, isso seria Não, estou esquecendo alguma coisa assim, perdão. Aqui é Z menos Z', né? E aqui é módulo de R menos R' integrado em D3R'. Acho que é isso, né? Depois a gente confere aí o termo de Hartree, que eu posso estar esquecendo algum detalhe. Eu acho que é isso mesmo, mas pode ir continuando aí que eu estou conferindo para você. Tá, por favor, obrigado. Bom, o motivo pelo qual eu não lembro qual é a expressão do potencial de Hartree, é porque a gente nunca escreve ele assim, tá? Eu não costumo escrever ele dessa forma. A gente prefere escrever o potencial de Hartree na forma da equação de Poisson. Então, a equação de Poisson é basicamente a equação de Gauss para o campo elétrico, só que em vez de escrever para o campo elétrico, a gente escreve para o potencial eletrostático, né? Na equação de Gauss, né, o divergente do campo igual a densidade de carga dividido pela constante dielétrica. Quando você troca o campo pelo potencial, né, o campo é o gradiente, é menos o gradiente do potencial. Aí você fica com o divergente do gradiente que vira o laplaciano. Então a equação de Poisson, ela fica que o laplaciano do potencial eletrostático, né, que a princípio é uma função de R, vai ser a carga sobre epsilon vezes a densidade de elétrons, tá? Que nesse caso aqui, já estou adiantando que é N de Z. Poderia ser N de R, mas nesse nosso caso é N de Z, tá? Como consequência disso, o nosso potencial de Hartree também vai depender só de Z. Então, aqui eu tenho derivadas em x e y que desaparecem, porque as coisas só dependem de z, e a gente fica com uma simplificação, que essa equação é a segunda derivada com relação a z do potencial de Hartree igual a e quadrado sobre epsilon n de z. Aqui eu estou achando que eu errei o sinal, tá? Faltam menos aqui, tá? Faltam menos. Ok. Então, veja, as nossas equações de trabalho são essas duas aqui. Tenho aqui o hamiltoniano, que vai me dar a equação de Schrödinger, e a equação de Poisson, que vai me dar o potencial de Hartree. O que falta aqui é entender quem é a densidade, porque o que está conectando essas duas equações é a densidade. Porque a densidade de cargas depende de quem são as funções de onda, certo? Então, para obter as funções de onda, você precisa resolver a equação de Schrödinger, e para obter a densidade que aparece aqui, você precisa resolver a equação de Poisson. Só que para obter a densidade, você tem que ter a solução da equação de Schrödinger. Então, essas duas equações elas estão acopladas pelas funções de onda. Tá? Essa aqui te dá a função de onda, e essa depende da função de onda, e você precisa da solução dessa para jogar de volta aqui. Então, elas estão acopladas entre si e tem que ser resolvidas simultaneamente. Esse é o processo de solução autoconsistente. Então, eu vou trocar de página aqui e fazer um resuminho dessas equações para a gente trabalhar com elas agora. Então, eu tenho aqui o hamiltoniano, p quadrado sobre 2m estrela, mais v de z, mais
V Hartree, que depende da densidade de Z, e eu tenho que a derivada segunda do V Hartree é menos E quadrado sobre epsilon vezes a densidade que só depende de Z. Bom, naturalmente, essa equação aqui, ela é do tipo H psi de R igual a E psi de R, né? Nossa equação de Schrödinger. E vamos ver agora como é que a gente faz para encontrar a densidade. A densidade N de Z. Tá? Bom, para isso a gente tem que resolver a equação de Schrödinger. E o que a gente vai perceber aqui é o seguinte, esse nosso hamiltoniano, ele depende só da coordenada Z e do momento P. Esse momento P, de novo, é Px, Py, Pz. Deixa eu deixar anotado aqui para ficar claro. Aqui é sempre Px, Py e Pz. Esse nosso modelo é tridimensional. Eu tenho um confinamento na direção Z, mas tenho os elétrons livres no plano x e y ainda. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, como a única coordenada que aparece é Z, né, coordenada explícita Z, e o momento é uma variável independente, né, que é o operador momento, aqui a gente tira que o hamiltoniano ele comuta com Px e com Py, mas não comuta com Pz, porque tem coisas que dependem da coordenada Z aqui. Então, se o hamiltoniano comuta com Px e com Py, lembrem-se, se dois operadores comutam, eles têm uma base comum. E a base do momento são ondas planas, certo? Então, se comuta com Px e comuta com Py, então eu tiro que a função de onda, psi de R, deve ser proporcional à exponencial de I kx e I ky, y. Tá? É uma consequência deles comutarem. A direção Z eu não posso falar nada. Se eu quiser colocar uma igualdade em vez de uma proporcionalidade aqui, eu tenho que deixar aqui ainda uma função em Z, porque eu não sei nada sobre ela. Tá? Só sei que na direção x e y, ondas planas são adequadas. Eu posso colocar aqui ondas planas e posso pôr a norma, né, que é a raiz da área. Deixar mais claro. Tá? Então, na direção x e y tem ondas planas. Na direção Z eu não sei, porque eu tenho um potencial ali que eu tenho que resolver. Bom, se eu usar esse ansatz na minha equação de Schrödinger, né, o operador px quadrado e py quadrado vai tomar as derivadas, vai aparecer termos do tipo h barra ao quadrado sobre 2m como uma onda plana qualquer. Tá? Só colocar ali uma continha trivial. E você vai, jogando na equação de Schrödinger, você vai cair numa situação que agora você tem uma equação do tipo Pz ao quadrado sobre 2m asterisco, mais V de Z, mais V Hartree de Z, atuando em φ de Z, igual, aí aqui vai ficar a energia menos h barra ao quadrado sobre 2m, k paralelo ao quadrado, φ de Z. Basicamente, estou pegando, quando você jogar esse ansatz aqui, vai aparecer aqui o h barra quadrado sobre 2m para x e y. Estou pegando esses termos e jogando para a direita da equação de Schrödinger e juntando eles aqui. Tá? Então, aqui k paralelo é kx quadrado e ky quadrado. Com isso, a gente fica aqui com uma equação que depende só da direção z. Então, agora, nosso modelo para a equação de Schrödinger ficou unidimensional. A direção x e y a gente já resolveu aqui nas ondas planas. Ok? Então, a gente pode pegar esse cara aqui e falar que esse daqui é o nosso hamiltoniano Hz, que é só a componente z, né, só os termos que dependem de z. E os autovalores, vamos simplificar aqui e vamos chamar de ezão,
Só para diferenciar, tá? Diferenciar do Ezinho aqui. O que nos interessa é o Ezinho, que é a energia que está aqui. Mas vamos chamar de... Ou vamos chamar de E0. Tá? E0 acho que é melhor. E0 que é o hamiltoniano, as energias em K igual a zero. Você põe K igual a zero aqui, né? O Ezinho fica igual a Ezão. Então o E0 representa isso. Bom, é isso. Temos isso daqui. Agora, quem que é esse objeto aqui? Basicamente, a gente tem aqui a energia cinética, né, o P² sobre 2m. Temos um potencial estrutural, que é aquele que vem da estrutura do nosso poço quântico, do alinhamento das bandas. Né? Esse é o V de Z. E temos o termo de Hartree. Como é que é o termo de Hartree? O termo de Hartree, ele é um potencial determinado por essa equação aqui. Mas a gente sabe, a gente espera que a densidade de cargas esteja concentrada dentro do poço, certo? Então, se eu tenho uma densidade de cargas concentrada dentro do poço, imagina que esse lado direito aqui é uma constante. Na região central do poço, imagina que ele é uma constante. Tá? Esquece a dependência em Z, por enquanto. E esse N é positivo, tá? Esse N é a densidade mesmo. Então, a carga já está aqui, menos E, né? Mas o N em si pensa nele como positivo. Então, o lado direito, com esse sinal menos, o lado direito você pensa nele como uma constante negativa, por causa do menos que está aqui. Aí eu tenho um objeto que é segunda derivada do V de Hartree igual a uma constante negativa. Qual é a função cuja segunda derivada é negativa e constante? Poderia perguntar isso em Física 1. Seno, cosseno, exponencial complexo. Não, nenhuma dessas. Não? O cara fez Física 2 comigo e acha que tudo que eu falo é seno, cosseno, exponencial complexo. Exatamente. Aprendeu bem lá em Física 2. Qual que é a segunda derivada? X quadrado. É uma parábola. A segunda derivada é uma constante, é uma parábola. Só que é uma parábola com concavidade negativa. Certo? Uma parábola com concavidade negativa. Então, o potencial de Hartree deve ter uma cara desse tipo. Tá? Uma parábola com... Não é exatamente isso, mas é quase isso. Tá? Pensa numa parábola, para pensar qualitativamente, é mais ou menos isso. Isso só vale na região onde a densidade é constante. Quando eu saio do poço, a densidade vai a zero. Aí qual é a função cuja segunda derivada é zero? Brian, só você vai salvar. Linear. É uma reta. Segunda derivada é zero, é uma reta. Como é que eu pego essa parábola aqui e junto com uma... Imagina que a densidade está limitada a essa região. Agora eu quero conectar uma reta aqui. Como é que eu conecto uma reta? Assim. Uma reta de cada lado. Então a cara do potencial de Hartree sempre vai ser mais ou menos essa, quando eu tenho uma densidade de elétrons lá dentro. Se eu somo esses dois potenciais, vai ficar alguma coisa assim. Então, essa cara aqui, então esse aqui é o V Hartree, né? E isso daqui é a cara do meu V mais V Hartree. É a cara que eu espero para esse potencial com base nessa análise qualitativa. E aqui eu posso resolver os meus autoestados, e aí depende um pouco dos parâmetros, né? Se a minha... Na hora que eu resolvo os meus autoestados, eu posso ter uma energia aqui. Se eu tiver uma energia aqui, eu vou ter uma função de onda que vai ter uma cara assim, para o estado de mais baixa energia. Se o meu... Depende dos meus parâmetros, a minha energia cair aqui embaixo, aí a minha função de onda pode ter uma cara assim, né? Porque ele vê esse biquinho como uma barreira, então ela cai um pouco aqui. Aí a segunda função de onda vai ter uma energia mais alta aqui, aí já tipicamente vai ter uma cara assim. Tá? Então, qual é a cara da função de onda? Depende um pouco dos parâmetros aqui. Veja que a intensidade desse potencial de Hartree depende da densidade. Então, quanto maior a densidade, mais alto vai ser
essa barreira central. Se a densidade for baixa, isso aqui é quase que o nosso poço quadrado aqui. Uma densidade alta, essa concavidade vai ficando cada vez mais intensa, e a tendência de você gerar esse poço duplo aqui, né, separando o lado esquerdo e o lado direito, é cada vez maior. Ok? Então, isso depende um pouco dos parâmetros. Bom, beleza. Então, estamos chegando lá. Então, agora eu tenho... Esse é o meu problema, mas ainda não encontramos a densidade. Como é que eu vou encontrar a densidade? Então, veja que aqui eu tenho... Quando eu resolvo esse hamiltoniano, eu vou ganhar índices quânticos que vão representar aqui que eu estou no primeiro autoestado, no segundo autoestado, n igual a 3, n igual a 4. Então, nessas funções... Ou, para deixar mais parecido com os meus papers, vamos chamar de J. Eu costumo chamar de J esse cara aqui. Então, a minha função de onda agora vai ganhar uma letra J, né, que representa esses autoestados, e, naturalmente, a minha energia vai ganhar uma letra J. Certo? Então, eu tenho que saber resolver esse cara aqui. Como é que eu resolvo esse cara aqui? Posso resolver por expansão em ondas planas, posso resolver por diferenças finitas. Tipicamente, a gente resolve por diferenças finitas. O método numérico em si, eu não vou discutir hoje. Mas é um método simples para resolver esse tipo de hamiltoniano. Então, a solução desse cara aqui vai nos dar o E0J e o φJ. Só que o que me interessa é o E, que está aqui, né, e o φ completo. Então, a solução completa desse sistema, conceitualmente, né, vai ser um E, que eu vou chamar, vou colocar os índices nele aqui, então vai ser um EJ de K, que vai ser o EJ0 mais H barra ao quadrado sobre 2m K paralelo ao quadrado. Basicamente, igualei essas duas coisas aqui e isolei o E, né? Passei o H barra ao quadrado sobre 2m para cá. Então, fico com essa expressão aqui. E a minha função de onda, meu psi completo, agora ele depende de J e de K, uma função de R, vai ser lá a onda plana, que eu vou escrever ela como EIKR, dividido pela área, vezes, aqui é o K paralelo, né, vezes o φJ de Z. Então, a princípio, essa é a minha solução completa do sistema tridimensional. Então, perceba que a parte numérica aqui é só a solução na direção Z. A direção x e y saiu analiticamente. E eu recupero ela somando o k quadrado aqui e colocando a onda plana aqui na frente. Certo? Então, as minhas energias agora, elas vão ter uma cara... meu Ezinho, né? Meu EJ de K, como função de K paralelo, vão ter uma cara assim. Vão ser parábolas para n igual a 1, n não, né? J igual a 1, J igual a 2. Então, a energia aqui no centro é o EJ0, e essas parábolas são o K quadrado que estão aqui. Então, cada uma dessas soluções aqui representam uma subbanda, que é as soluções aqui na direção Z. Tá? Subbanda 1, subbanda 2. Por que subbanda? É uma subbanda, está na outra página, né? Perdão. É uma subbanda porque isso aqui era a minha banda. E agora eu confinei essa banda e essa banda ela foi quebrada em subbandas. Ela foi discretizada. Isso aqui era uma banda tridimensional, né? Pensa numa banda de... Aqui, bom, uma banda de hiperrevolução, porque uma banda é uma energia como função de Kx, Ky e Kz, né? Agora, Kz discretizou e vira aqui uma banda de revolução, que agora a banda depende de Kx e Ky, né? Agora aqui também são paraboloides, né? Mas paraboloides Kx, Ky. Antes era Kx, Ky, Kz. A direção Kz desapareceu no confinamento e virou subbandas. Tá? O Kz virou subbandas, porque foi discretizado pelo confinamento. Certo? Então, essas são as funções de onda. E
E daí, né? E como é que eu vou calcular as densidades? Então, a densidade eu tiro, basicamente, somando as funções de onda para a ocupação eletrônica, né? Então, a minha densidade, vamos dizer, vamos chamar de N mesmo, né? Chamei de N antes. Seria um N de R, que vai ser a soma sobre todas as funções de onda. Então, eu vou somar em J e vou somar em K paralelo, né? Sobre as densidades de cada função de onda, que é o módulo ao quadrado de ψj K paralelo de R. E o peso dessa soma é a distribuição de Fermi-Dirac, porque eu estou procurando o estado fundamental, né? Então, aqui vai entrar a distribuição de Fermi-Dirac para a energia EJK, K paralelo. Agora, para eu definir essa distribuição de Fermi-Dirac, eu tenho que definir quem é o meu potencial químico. Então, o meu potencial químico, veja, aí depende, né? Como eu disse aqui antes, se eu estou falando do meu material, do GAS, do LGAS, meu potencial químico está aqui embaixo, o que implica que meu poço está vazio. Consequentemente, a densidade é zero. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu ter elétron nesse poço, eu tenho que subir esse potencial químico. Tipicamente, você vai subir esse potencial químico dopando o seu material com uma camada aqui de algum outro material. Vamos pensar que você dopou simetricamente. Essa dopagem é tipicamente uma camada bem fininha, que a gente chama de delta doping. Delta doping porque é uma camada fina, uma delta, é só uma camada de dopantes, tá? Esse dopante, o que vai ser? Eu acho que nesse material, eu acho que é carbono que se coloca, se não me engano. Precisa dar uma olhada lá, que faz muito tempo que eu vi isso. Ou é silício? Eu acho que é silício. É silício, né? Então, você joga silício aqui, nessa camada, substituindo esses materiais. O que acontece é que o silício, ele vai formar a ligação química e vai sobrar um elétron. Esse elétron que sobra vai ficar vagando pelo material e, eventualmente, vai cair no poço quântico e ficar preso lá, no processo de crescimento do material. E isso faz, né, essa dopagem no material faz esse potencial químico subir, porque o silício tem um elétron a mais. Se eu dopasse com um material que tem um elétron a menos, que aí deve ser o carbono, se não me engano, aí o nível de Fermi iria descer e eu levaria ele para a banda de valência. Mas como eu estou falando da banda de condução, eu quero dopar com um material positivo, né, um material que doa um elétron, e vai me trazer o potencial químico aqui para cima. Bom, então vamos assumir que o nosso potencial químico agora está lá no meio da banda, em algum lugar. Aí eu posso imaginar que eu tenho aqui as minhas bandas aqui, né? E imaginar que o meu potencial químico está em algum lugar aí. Vamos desenhar aqui só para ter uma referência. Tá? Nesse caso aqui, do jeito que eu desenhei, o potencial químico está acima da primeira banda, da subbanda, e abaixo da segunda. Então, nesse caso, só a primeira subbanda vai contribuir. Se o potencial químico tivesse acima da segunda subbanda, aí as duas iriam contribuir. Poderia ter a terceira, a quarta, a quinta subbanda também, né? Depende do material. Bom, então eu tenho aí um certo potencial químico determinado dessa forma. Tá? Vamos assumir que a gente conhece o potencial químico. E como é que você vai proceder com essa conta? Primeira coisa, perceba que aqui é um módulo ao quadrado, e o módulo ao quadrado da onda plana é 1. Então, esse cara desaparece, e eu fico com uma grandeza que agora não depende mais de x e y, porque a dependência de x e y estava aqui. Então, agora, de fato, vai depender só de z. Então, do módulo da onda plana sobra só o 1 sobre A. Eu já vou pôr ele aqui para fora. 1 sobre A. Mas a soma continua lá, né? Soma em J, K paralelo. Só que aqui fica só o módulo de φj ao quadrado. Perdão, aqui. E aqui fica o Fmi de EJ K paralelo. Perceba que isso daqui, ó, agora esse cara não depende de K paralelo. Então essa soma eu posso passar para dentro.
posso quebrar essa soma em duas. E esse objeto vai ficar do tipo 1 sobre A, soma em J, módulo de φJ de Z ao quadrado, soma em K paralelo, de F, Mi, de EJ, K paralelo. Ok? Esse 1 sobre A eu poderia passar para cá, na verdade, que fica um pouco melhor. Tá? Então, esta grandeza aqui, ó, eu vou chamar de NJ de Z. E a minha densidade fica uma somatória em J de φJ de Z ao quadrado, NJ, sem o Z, né? Perdão. E aqui é o NJ. Onde NJ é a contribuição de cada subbanda para a densidade total. Tá? Tá, então agora a gente tem que calcular quem é o NJ. Agora a gente quer saber quem que é NJ igual a 1 sobre A, soma em K paralelo, de Fmi EJ K paralelo. Bom, eu posso fazer uma simplificação aqui, que é assumir que a distribuição de Fermi-Dirac ela é temperatura zero. Então, a temperatura zero ela vira uma função degrau, e eu vou somar esses caras só até a maior energia, até o nível de Fermi. Né? Mas para fazer isso, vamos fazer o seguinte, ó. Essa soma em K paralelo, eu posso escrever ela como uma integral. Para fazer isso, eu multiplico por ΔK ao quadrado e divido por ΔK ao quadrado. Esse ΔK, pelas condições de contorno que a gente aplica, isso a gente pode discutir em outro momento, tá no livro de estado sólido, vai ser, em cada direção, vai ser 2π sobre L. Tá? Lx e Ly. Tá? O que L quadrado é a área. Então, aqui está o ΔK ao quadrado, então isso aqui vai ficar a área sobre 4π quadrado, e a somatória com dk quadrado vira uma integral de d2k. Certo? Ok. Bom, eu posso pegar essa integral em d2k e converter para coordenadas polares. E aí, veja que a energia depende só do módulo de k. Então, a integral em θ da coordenada polar vai dar 2π, trivial. Né? Então, vai ficar aqui área sobre 2π, integral de k dk. E a integral de k dk, a princípio, vai de 0 até infinito. Tá? Porque quem está controlando o limite de integração é a distribuição de Fermi-Dirac. Então, com isso, por enquanto, o meu NJ veja que a área vai cancelar aqui, né? Vai ficar 1 sobre 4π quadrado, 1 sobre 2π, integral de 0 a infinito, k dk, vezes a distribuição de Fermi, Fmi, EJ de K. Certo? Bom, eu posso converter isso para energia, fazer uma mudança de variáveis, né? Porque eu sei que a minha energia EJ de K é o EJ0 mais H barra quadrado sobre 2M, K quadrado. Então, vamos chamar isso daqui simplesmente de E, na nossa mudança de variáveis, e aí o dE dK vai ser, caiu 2, né? H barra ao quadrado sobre M, K dK. Então, mudança de variáveis parabólica simples, né? Aqui já aparece o K dK, que está aqui,
Então, a mudança de variáveis vai nos levar a... Me ajudem com os pré-fatores aí. Vai ficar 1 sobre 2π m sobre h barra ao quadrado, né? Perdão, aqui não tem esse dk, né? O dk vai, quando eu passar multiplicando entre aspas aqui, vai aparecer lá, né? Então vai ficar m sobre h barra ao quadrado, integral de f mi de e, porque eu mudei de variáveis, dE de 0 a infinito. Certo? Esse objeto que aparece aqui é a densidade de estados do gás elétrons bidimensional, né? Por definição. É assim que a gente define a densidade de estados. Então, isso daqui é a DOS, que a gente sabe que para um gás elétron bidimensional a densidade de estados é constante. Se fosse outra dimensionalidade, dependeria da energia, mas nesse caso é constante. Então, essa é a densidade de estados. E se eu fizer, então, a aproximação de temperatura zero da distribuição de Fermi, então a gente fica que o NJ é esse cara aí, né, a nossa densidade de estados, m sobre 2π h barra ao quadrado, integral, aqui eu cometi um erro, a integral não vai de zero não, né? A integral em k ia de zero a infinito. Quando k é zero, o e é EJ0. Então, essa integral vai de EJ0 até infinito. Tá? Então, quando eu coloco que a temperatura é zero, agora a integral vai de EJ0 até o potencial químico dE. Mas isso é trivial, né? A integral mais trivial possível. Então, isso aqui é m sobre 2π h barra ao quadrado, mi menos EJ0, supondo que o potencial químico está acima da banda J. Se ele estiver abaixo, essa integral é zero. Tá? Então, essa grandeza aqui tem que ser positiva. Se ela for negativa, o resultado, na verdade, é zero. Tá? Por causa da distribuição de Fermi-Dirac, que estaria abaixo do limite de integração e daria zero. Então, esse é o nosso NJ. Consequentemente, veja, temos o NJ, só para recapitular aqui, a nossa densidade NZ é a soma em J do φJ de Z ao quadrado NJ. Então, temos a nossa densidade. Essa é a nossa densidade. É só fazer essa soma. Tá? Bem trivial. Se você sabe o potencial químico, é só pegar as energias, as funções de onda e fazer a soma trivialmente. Junto com isso, agora, você tem que resolver a equação de Poisson, que é menos E quadrado sobre epsilon vezes esse NZ. E temos que resolver a nossa equação de Schrödinger, que é menos h barra ao quadrado sobre 2m asterisco, derivada segunda com relação a z, mais potencial em z, mais potencial de Hartree em z, vezes φJ de z igual a EJ0 φJ de z. Então, este é o nosso conjunto de equações para resolver o problema. Eu tenho a equação de Schrödinger, acoplada com a equação de Poisson através da densidade, que é dada pelas funções de onda. Então, o processo de resolver essa equação é o processo autoconsistente, no qual você vai inicialmente chutar que o potencial de Hartree é zero, resolver a equação de Schrödinger sem o potencial de Hartree, só o poço perfeito, o poço quadrado, vai obter as energias e as funções de onda, com isso vai calcular as densidades segundo essas equações. Com essas densidades você vai resolver a equação de Poisson para obter o V Hartree, e aí você volta para a equação de Schrödinger e resolve ela agora com o V Hartree. Tá? E aí isso vai te dar novas energias e funções de onda que você usa de novo para calcular a nova densidade, para calcular um novo potencial de Hartree,
e volta de novo para a equação de Schrödinger. Você faz isso autoconsistentemente. Então, o método autoconsistente agora se resume a isso. Então, você começa com V Hartree igual a 0. Eu vou dizer assim, resolve Schrödinger, né? Com a solução de Schrödinger, você calcula a densidade. Com a densidade, você calcula o V Hartree, e com o V Hartree, você volta para a equação de Schrödinger. E você vai ficar nesse loop até a convergência. O único truque aqui é que o V Hartree que você vai usar, vamos chamar esse cara aqui de V Hartree novo, tá? Então, o seu V Hartree vai ser, na verdade, uma certa porcentagem, vamos chamar de P do V Hartree novo, mais 1 menos P do V Hartree, chamar de A de antigo, ou anterior. Tá? E essa porcentagem, tipicamente, você vai colocar aí da ordem de 0,1, que é o parâmetro de mistura. Por quê? Porque esse potencial de Hartree pode ser muito intenso. Se você jogar o potencial de Hartree automaticamente lá, o seu processo de convergência, ele pode ter oscilações muito grandes. E essas oscilações podem ser tais que nunca converjam. Porque você vai do poço cheio para o poço vazio, poço cheio para o poço vazio, e nunca converge. A sua densidade pode flutuar muito de um loop para o outro, e você acaba não tendo convergência. Tá? Então, com esse potencial aqui, rodando esse potencial com uma mistura pequena do antigo com o novo, você garante que essa convergência seja lenta, e a convergência lenta ela é mais estável. Então, esse truque aqui é importante só para convergência. Não faz parte dos fundamentos das equações. Né? As equações fundamentais são essas daqui. Esse aqui é um truque numérico para convergência. Tá? Esse método aqui é exatamente o que os métodos de DFT, que o Augusto Roden, fazem, só que lá você soma ainda, além do potencial de Hartree, você soma o potencial de troca e correlação, segundo algumas aproximações, mas a ideia é a mesma, e ao invés de se aplicar para uma heteroestrutura igual a minha, você aplica para moléculas orbitais ou a sistemas atômicos, né, cristalinos mais atômicos. Então, o potencial V que entra na DFT não é o potencial da heteroestrutura, mas é o potencial atômico mesmo. Okay? Fora isso, é a mesma coisa. A ideia é a mesma. Bom, esse é o procedimento. Agora, como é que você resolve essas equações aqui? Aí é outra coisa. Tá? A parte numérica, você tem que obter... Bom, eu resolvo essas equações sempre via diferenças finitas. Então, quando você faz diferenças finitas, a equação de Schrödinger, ela vira uma matriz, chamada de H barra barra, para lembrar que é uma matriz, vezes uma função de onda que vai ser um vetor, H barra, Φ barra, para lembrar que é um vetor, igual aos autovalores vezes um outro vetor. Então, eu represento esse objeto como uma matriz e métodos tradicionais de obtenção de autovalores e autovetores me dão essas coisas aqui. NumPy, SciPy, NumPy, então, qualquer coisa assim. Este cara também, a derivada segunda em Z, eu posso escrever como um operador de derivada segunda. Vamos chamar esse cara aqui de um K, duas matrizes, duas barras, para lembrar que é uma matriz, vezes o meu VH vai ser um vetor, igual esse objeto aqui do lado, vamos chamar de ρ barra, que é um vetor, a densidade em cada ponto Z. A minha incógnita é o VH. Então, esse objeto aqui eu posso resolver como um sistema de equações. Né? A vezes a incógnita igual a um vetor conhecido. Então, para resolver, eu posso só passar a inversa ou definir isso como um sistema de equações e usar métodos numéricos lá do NumPy, do SciPy, para resolver o sistema de equações também. Então, na prática, a solução numérica é a álgebra linear básica, tá? Só que numérica. Né? E os fundamentos estão aqui. Tudo bem? Bom, gente,
acho que é isso. De apresentação que eu tinha para dizer, era isso. Esse é o panorama geral do que significa essa solução autoconsistente e o que são essas tais subbandas, né, que estão aqui em cima. Aí eu deixo agora para vocês. Tem dúvidas? Algum comentário? Gerson, se você puder descer aí até o final, rapidinho. Esse esqueminha aí para você resolver self-consistent, né? Primeiro você faz o V de Hartree igual a zero, né? Só que aí você resolve a equação de Schrödinger, que vai te dar a densidade, né? Só que essa densidade, ela vai ser pro V Hartree igual a zero, né? Isso. E depois o V Hartree para N mais 1. Eu não entendi por que você multiplica por esse P aí. Porque é para deixar a convergência lenta. Para, basicamente, fazendo desse jeito, então lembra que o potencial químico, perdão, o potencial de Hartree, ele tem esse formato aqui. Só que se eu pegar, por exemplo, quando o V Hartree é igual a zero, eu tenho esse poço. Uhum. Aí eu calculo o potencial de Hartree, dá isso. Eu somo e paro aqui. A diferença entre esses dois casos é muito drástica. Então, pode ser que ao somar o potencial de Hartree, eu levo o meu nível de energia J igual a 1 para cima do potencial químico. Tá? De forma errada, porque não está convergido ainda. Uhum. Pode ser que no meu chute inicial aqui do meu primeiro V Hartree seja muito alto, erradamente muito alto, tá? E eu sigo numa configuração que, quando o V Hartree é igual a zero, eu tenho uma certa densidade de cargas, está errada, não está convergida, e isso me dá um potencial de Hartree muito alto, que quando eu somo ele e tento resolver de novo, aí a energia da primeira subbanda fica muito alta e a densidade de carga vai para zero. Se a densidade de carga vai para zero, eu volto para cá. Uhum. Aí quando eu volto para cá, eu calculo o novo potencial de Hartree, ele vai ficar muito alto de novo, que vai levar a minha energia lá para cima, que vai me dar a densidade de carga igual a zero. Aí eu volto para cá. Percebeu que eu fiquei preso num loop infinito? Que nunca vai sair daí? Eu vou de um para o outro e nunca converjo. Então, somar aquele parâmetro de mistura pequeno me garante que eu começo com isso daqui, calculo isso, mas ao invés de somar esse cara inteiro, eu somo uma fração dele. Então, ao invés de ele ficar grandão aqui assim, ele vai ficar pequenininho. E à medida com que a minha interação vai aumentando, né, esse cara vai subindo. E vai crescendo. Até o ponto que converge. Porque quando eu chegar na convergência, o que vai acontecer na convergência é que o V Hartree novo vai ser igual ao anterior. Aí, se o novo é igual ao anterior, os P's cancelam e eu fico com V Hartree igual a V Hartree. Né? Aí eu convergi. Então, esse processo é para você ir deixando o V Hartree crescer devagarzinho e você evitar esses loops infinitos de falha de convergência. Tá? Só mais uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Gerson. Esse negócio de loop eu entendi. Por exemplo, quando você assume o V Hartree igual a zero, você calcula a equação de Schrödinger. E aí você obtém a densidade, só que você estava assumindo que o Hartree era zero. Então, o Hartree que você vai calcular depois não teria que ser zero? Não. Não. Você vai calcular de novo o Hartree com a equação de Poisson. Agora você tem uma densidade que não é mais nula. É por isso que gera um outro Hartree. Isso. Então, se a sua equação ela é consistente, significa que o chute que você deu para o V Hartree te retorna uma densidade que te retorna o mesmo V Hartree que você chutou. Concorda? Então, a consistência significa que as três equações estão resolvidas ao mesmo tempo. Só que a maneira com que você faz isso é você fazer esse processo iterativo. Você chuta um valor errado, joga lá, e a tendência é que esse valor converja para o valor correto. Isso, claro, aqui eu não estou demonstrando para você que a convergência existe.
Tem provas matemáticas de que a convergência existe. Eu não vou fazer aqui, nem, acho que eu nunca fiz, na verdade, mas tem papers discutindo a convergência dessas contas. Tá? Mas é bem conhecido. Tá? Isso é bem, legal. bem estabelecido. Você tinha me falado antes, mas isso aí você nunca tinha me explicado, não. Tá. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem? Augusto, você já conhece tudo isso, né? Meio que grosseiramente você já viu tudo isso lá no DFT, né? Não nesse contexto, mas os fundamentos são iguais, né? Ok? Ok. Bom, se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar a gravação, então. Ok?